Ao longo da campanha de 2022, ao longo desse primeiro ano do terceiro mandato Lula, ele também usou e abusou dos termos nazismo e fascismo. Ele chamou de nazista e fascista aquilo que não era nem nazista e nem fascista. Para ele usar genocídio contra Israel, era questão de tempo. Afinal de contas, ele já usou e tem usado ainda genocídio para se referir ao Bolsonaro e ao governo Bolsonaro, tanto na questão da pandemia quanto na questão dos Yanomamis, que está pior do que estava quando o governo era do Bolsonaro. Só que agora não é mais genocídio, porque é ele e ele é do bem. Então ele também não sabe o conceito de bem. Isso me lembra muito aquele famoso livro Fahrenheit 451. O livro Fahrenheit 451, que é do Ray Bradbury, e 451 faz referência à temperatura do fogo que queima os livros, em especial os dicionários. Num lugar onde existe uma ditadura, em que ninguém pode ler dicionário. E o que o Lula vem fazendo é esta subversão de palavras. A gente viu na segunda-feira a questão do democracia, 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 democracia. A gente viu. Isso aconteceu sem que houvesse um vídeo com genocídio no Brasil. Genocídio virou doce na boca de lulista. Genocídio, genocídio, genocídio. Então, assimilou-se o genocídio com algo que não era genocídio. Fascista, 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 fascista. Aí o povo do Helenão, Helenão é uma Helena muito grandona, o povo do Helenão também, fascismo era doce na boca do Helenão. Fascista, 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 até que se assumiu que era fascista alguém que não tinha nem talento para ser fascista. E agora querem fazer com democracia, porque de tanto falar democracia, eles querem fazer crer que este país que carece de democracia seja uma democracia inabalada. Inabalada. Era questão de tempo. Era questão de tempo. E quando você diminui o significado de palavras tão impactantes, tão odiosas, tão preocupantes, que tem como significado ostensivo coisas que são totalmente avessas à noção de humanidade, você reduz a própria humanidade. Quando você fala democracia, que é uma coisa importante para que a humanidade possa ser chamada de humanidade. Porque sem democracia, a humanidade é reduzida à condição biológica de animal. Uma coisa é a gente falar seres humanos enquanto animais do reino animal que vivem na face da Terra. Outra coisa, outro peso tem humanidade. Então a palavra humanidade, ela tem um peso enorme, um significado ostensivo bastante importante e muito valioso para que nós possamos continuar dizendo eu tenho direitos e garantias fundamentais. Para que eu possa dizer eu tenho direito à propriedade, eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito à igualdade. Eu tenho direito de buscar minha felicidade.
Eu tenho o direito de escolher que trabalho eu vou fazer. Eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de lutar contra a tirania. Eu tenho o direito de trilhar o rumo da minha vida. Para que a gente possa falar isso, a gente tem que dar valor ao significado da palavra humanidade. Então, humanidade é uma palavra muito cara, valiosa para os seres humanos, nós, para cada um dos indivíduos. Ao mesmo tempo, a democracia é uma palavra tão valiosa quanto, porque sem a democracia, a humanidade é reduzida. E quais são os termos, os outros dois termos, que se contrapõem tanto à humanidade e à democracia, que são palavras valiosas para que nós, humanos, possamos dizer, no mínimo, nós somos humanos. As palavras que se contrapõem à humanidade e à democracia são, respectivamente, genocídio e fascismo. Então nós temos duas palavras muito valiosas para que nós possamos ser livres e buscarmos a felicidade. A primeira delas é humanidade, a segunda é democracia. Em contraponto, nós temos genocídio e fascismo. O que é que o PT fez? Depois de ter rebaixado a carga de valor das palavras genocídio e fascismo, ele quer fazer crer que a palavra democracia está inabalada para quê? Para poder reduzir a nossa humanidade. Perceba que, porque são contrapostas genocídio e fascismo à humanidade e democracia, quando eu vulgarizo o que é genocídio, quando eu vulgarizo o que é fascismo, eu diminuo, por ricochete, como consequência, o valor conceitual, o peso valioso de democracia e de humanidade. Então é esta operação que permite o surgimento de regimes autoritários, como o próprio fascismo e como o nazismo em especial. E eu já citei alguma vez, aqui neste programa, a obra de um filólogo, que é aquele que estuda a origem das palavras, Victor Kemplerer. Victor Kemplerer era um filólogo judeu que sobreviveu a um campo de concentração da época do nazismo. E Victor Kemplerer, ele tem uma obra que é fundamental para quem quiser entender o perigo que nós, brasileiros, estamos correndo com esse desvirtuamento do significado das palavras, que se chama língua imperi terti. Imperi terti é o Império Terceiro, que no alemão é o Terceiro Reich. E ele aponta que um dos instrumentos para que o nazismo tivesse tanto sucesso, aliás, para que o nazismo conseguisse instrumentalizar a partir do direito nazista o extermínio de judeus, de ciganos, de homossexuais, de deficientes físicos, foi modular o significado das palavras.